Bueno, boa noite a todos, mais uma vez. Pedir para os irmãos abrirem comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 1. Versículo 40 ao 42, que a gente vai ler. Todo mundo achou? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos colocar, Pai, na Tua presença, Senhor. Colocar as nossas vidas, Pai, o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai, para adorar o Senhor, Pai, com os nossos ouvidos, ouvir o Teu falar conosco, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco, Pai, nessa noite, muito além daquilo que preparamos, Pai, muito além, Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus sobrenatural, que vai além, Pai, daquilo que pensamos ou imaginamos, Senhor, que o Senhor possa ir além nessa noite, Pai, possa tocar o nosso coração, possamos sair daqui com uma porção da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda todo o mal, Pai, que o Senhor tire todo o incômodo, toda a inquietação do nosso coração, Pai, toda a seta do maligno, Senhor, na Tua autoridade, na autoridade no nome de Jesus, Pai, nós repreendemos e nos colocamos, Pai, nesse tempo para ouvir da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Bom, irmãos, nós estaremos hoje começando, fazendo uma pequena série de estudos nesse tempo que o nosso pastor vai estar ausente, E antes, desde Filipenses e o ano passado, nós estávamos vendo muito como é unânime na palavra o propósito do Senhor de formar a imagem de Cristo nas nossas vidas, De que nós venhamos a refletir aquilo que Cristo é, Essa imagem de Cristo ser formada em nós. Paulo diz em Gálatas 5,19 que filhinhos, por quem sinto novamente as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ou seja, tem um trabalhar do Senhor que deseja formar Cristo nas nossas vidas, Através do trabalhar da cruz, de todos esses aspectos que nós vimos. O último que a gente viu foi em Filipenses, Que ele tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O desejo do Senhor, na sua palavra, é de trazer para nós as realidades que há em Cristo para as nossas vidas, O aspecto subjetivo do trabalhar de Deus, A santificação, outros podem chamar, enfim. Nós vamos procurar nesses estudos aqui, irmãos, a ideia é olharmos para a vida de Pedro, tentar ver na vida de Pedro, correr os evangelhos, tentar olhar para a vida de Pedro, onde aconteceu esses trabalhares do Senhor, onde o Senhor trabalhou ali com Pedro, como é que foi o Senhor formando Cristo em Pedro, Como é que o Senhor discipulou Pedro? Nós vamos usar muito essa palavra, Nós vamos chamar essa série de o discipulado de Pedro. Então a ideia é olhar para aqueles momentos que Pedro teve com o Senhor, Tanto as fraquezas quanto, os momentos que ele foi consolado diante do Senhor, olhar para tudo aquilo e tentar ver. Não tudo, irmãos? Nós não temos a pretensão de querer esgotar o assunto nem a vida de Pedro aqui. E nem toda a questão do discipulado. Nós vamos olhar aquilo que o Senhor tratou com Pedro. Que eu acredito ser os fundamentos também, aquilo que Deus vai tratar com cada discípulo. O Senhor nos chama para ser discípulos dele. Vinde após mim. Então todos nós teremos tratado. Aquilo que o Senhor tratou com Pedro, de uma certa forma, Ele vai tratar conosco também. Principalmente nos evangelhos, que o Senhor tratou os fundamentos com Pedro, desde o comecinho. Antes, irmãos, nós precisamos tentar refletir um pouquinho o que significa ser um discípulo de Jesus, O que significa ser discípulo? O que significa? Ser discípulo de Jesus, a palavra discípulo, talmide, no original, significa aprendiz, aquele que aprende, de um mestre especificamente. Ou seja, ser discípulo de Cristo é o quê? Seguir a Cristo. E ser um aprendiz de Cristo. Estar aprendendo de Cristo o tempo todo desse mês. Nós podemos dizer também que esse discipulado, estar aprendendo de Cristo, ele não é teórico, Tem a questão da palavra, quando o Senhor anuncia,
né, algumas coisas, o Senhor fala, mas ele é prático, ele é vida, né? Ele é andando junto. Né? Ele é muito mais, né, irmãos, que uma cartilha ou um curso teórico, que a gente faz ali um cursinho e no final recebe um diplominha, tem a formatura, pronto, agora sou discípulo de Cristo. Né? Vai muito além disso. Né? Isso faz parte também, né? Eu creio que aquele que está chegando na fé precisa dos fundamentos e tal, e às vezes as pessoas usam cartilhinhas e botam esse nome de discipulado. Mas discipulado a Cristo é muito mais do que simplesmente a gente pegar em alguns meses, estudar ali, uma cartilhinha, terminar e falar, agora eu sou um discípulo de Cristo. Né? Leva a vida toda a gente vai estar... Porque ser discípulo é o quê? Ser aprendiz de Cristo e seguir a Cristo. Nós estaremos a vida toda aprendendo de Cristo. Então não é algo só para adolescente, né? Aquele que chegou, só para os jovens. Ser discípulo é para todos nós, irmão. E ser discipulado por Cristo é para todos nós. Bom, com certeza, né, irmãos, não tem formatura, nós também aqui não teremos formatura nem diploma no final desses estudos, né? Nós vamos estar sempre nessa escola, né? Uma questão interessante para a gente ressaltar na questão de discípulo é, um discípulo não é um sinônimo de um estudante comum que vai até uma escola e fica lá recebendo só conhecimento teórico ali formatado, né? No Oriente, né, antigamente a palavra discípulo era muito mais facilmente compreendida, assim, né? Você pegava muito fácil o que estava querendo dizer um discípulo. Né? Eles tinham, né, o hábito, né? Por exemplo, uma pessoa que queria ser um discípulo de um determinado mestre, normalmente jovem, né? Era pego bem jovem, e o pai queria que, eu quero que meu filho seja o discípulo do mestre e tal, né? Por exemplo, lá dos judeus, na Torá, né? O mestre, o rabi, né? Tal. Escolhia aquele mestre e aí levava o filho dele lá, jovem. Aqui ele fazia lá algumas entrevistas com aquele mestre para ver se esse menino tinha potencial, se ele podia, né? Tinha todos aqueles aparatos. E aí aquele menino, se o mestre olhava para aquele menino e falava assim, bom, tudo bem, eu vou te discipular, você vai ser meu discípulo. Sabe o que acontecia? Esse menino tinha que sair da casa dos pais e morar com o mestre. Ele ia lá viver com o mestre. E aí ele vivia lá um período, né, integral, 100%. E ele não chegava lá aprendendo aquilo que ele queria aprender do mestre, as técnicas e o que fosse. Ele chegava primeiro aprendendo a vida daquele mestre, né? O estilo de vida, a filosofia de vida. Dá para entender um pouquinho o que é discipulado, né? Segundo a Bíblia mesmo. É andar com Cristo, é a gente ir integralmente para Cristo e andar com Ele o tempo todo, né? É ser discípulo desse mestre, morar com Ele, viver com Ele, né? Eu estava lembrando, né? Eu gosto muito da minha época, né? Vocês lembram daquele filme Karate Kid? O primeiro, não é esse do filho do Will Smith, não. Aquele do Daniel San, né? Daquele... Eu lembro muito, assim, fazendo isso, porque eu adorava aquele filme, assim, né? E era interessante, porque ele ia para casa do mestre, a gente ficava esperando quando ele ia aprender os golpes e as coisas, mas o mestre mandava ele, vai encerar o carro. Aí ele ficava lá encerando o carro. Coisas que parecia que não tinha relação nenhuma com ele estar se tornando discípulo do Sr. Miyagi, né? No filme. Mas ele estava ali absorvendo a cultura, né? E ele absorve, né? A gente vê, né, na história do filme que ele absorve todos os princípios daquele mestre, né? Não brigava na rua, ele tinha toda absorveu toda aquela cultura do mestre. Assim também, irmãos, quando nós estamos andando com Cristo, sendo discipulados por Ele, nós vamos sendo conformados à imagem, né, de Cristo. Tendo esse Cristo formado nas nossas vidas, né? E a vida de Pedro, irmão, vai nos ajudar muito a olhar na prática esse discipulado, né? Esse processo, né? Ver as fraquezas de Pedro, irmão, nós sempre gostamos, né? Sempre tem uma piadinha para soltar sobre Pedro. É isso, tá vendo? Não é de Pedro ou Tomé, né? A gente sempre gosta. Mas ver as fraquezas de Pedro também é ver as nossas próprias fraquezas, né? Olhar os momentos ali que ele titubeou, se a gente sondar a nossa vida, a gente vai ver que a gente tem uma natureza ali, é a mesma natureza, irmão, né? Então, irmãos, eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência, né? Porque nesses estudos, como vai ser, a gente vai dar uma olhada nos evangelhos, vai ser assim, temático. Então, às vezes a gente está no Evangelho de João, a gente está em Lucas. Porque a gente está buscando ver lá na vida de Pedro, né? Então, a gente vai tentar ser cronológico nos fatos, mas a gente vai sapear um pouquinho aí. Hoje, um pouquinho mais de paciência ainda, porque a gente tem que lançar um pano de fundo aqui, que nem eu estou falando, questão de discípulo, depois a gente vai falar agora um pouquinho de Pedro. Então, mas eu creio que lá na frente nos ajuda, né? Ter um pano de fundo, saber bem quem era Pedro, de onde ele estava vindo, o que é discipulado, por que Pedro estava passando por aquele processo, né? E outras coisas mais. Posso contar com a paciência dos irmãos? Bom, vamos lá, vamos para esse texto que a gente leu hoje, então a gente vai começar já a ver algumas coisas sobre a vida de Pedro, né? Como é que Pedro recebe aí essa promessa desse discipulado, né? Diz aí no texto que a gente leu, né, que era André, o irmão de Simão Pedro,
um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Diz aí que ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o que André faz? O levou a Jesus, leva Pedro a Jesus. E aí acontece um fato aí. Diz que olhando Jesus para ele, é para André ou para Pedro? Para Pedro, né? Jesus olha ali, sonda Pedro, e o que Jesus diz? Tu és Simão, o filho de João. Jesus já te dá um diagnóstico, né? Eu sei que é teu pai, sei de onde você vem. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui, irmãos, nesse pequeno versículo aqui já está um vislumbre do que seria a vida de Pedro, né? O processo do discipulado na vida de Pedro. Né? De Simão a Pedro. Né? Você sabe o que significa Simão? Né? Segundo a raiz da palavra no original, significa instável, inconstante, aquele que vacila. Interessante, né? E ele seria Pedro. Pedra, né? Pequena pedra, né? Que é uma pedra estável. A gente não muda o formato de uma pedra facilmente. Não é qualquer vento que arrasta uma pedra, né? E aqui o Senhor já diz, olha para Pedro, no primeiro encontro que o Senhor tem com Pedro, diz, ó, tu és Simão, né? Filho do João lá. Eu sei muito bem quem que você é. Tu serás Cefas, que quer dizer Pedro. Você vai ser Pedro. Um vislumbre aqui da obra. O Senhor não fala mais nada para ele, só olha para ele e fala, ó, tu serás Cefas. O Senhor contempla, irmãos, algo maravilhoso que seria feito na vida de Pedro e algo maravilhoso que também está sendo feito nas nossas vidas, né? Um processo, né, do Senhor nos tirando de pessoas inconstantes, instáveis nas nossas emoções, que vivem somente na alma, né? Ali na nossa obstinação, a gente vê muito isso na vida de Pedro. E o Senhor nos levando a ser firmes, a ser pedra, né? Claro, né, irmãos? Aqui há uma promessa. O Senhor está fazendo aqui para Pedro uma promessa. Essa é a promessa do discipulado. Ó, Pedro, tu és Simão, será Cefas. O Senhor não faz nada ali de imediato para Pedro, né, irmãos? O Senhor diz o que para ele? Tu, a partir de agora, se transformou em Pedro. Não, o Senhor diz, tu serás chamado Cefas. Ou seja, tu serás, é um processo, né, irmãos? Ainda não era, mas seria. Discipulado, irmãos, uma das coisas para a gente destacar sobre discipulado, de acordo com a gente for vendo as questões aqui, né, com Pedro e tal, a gente vai tirando algumas coisas para a gente já, né, ver. Uma das coisas sobre discipulado, fato, é que não é da noite para o dia, como a gente está dizendo. Não é um curso que a gente faz rapidinho. Né? Não é da noite para o dia, é um processo, né? Uma questão interessante, uma ilustração, né, que eu vi um irmão comentando uma vez, o irmão Romeu, ele diz o seguinte, que o Senhor não planta alface. Porque a alface a gente planta, daqui uma semana, no máximo, né, um pouquinho mais, você já está colhendo. Mas a palavra nos diz, né, a palavra diz isso, né, que nós somos como cedros do Líbano. O Senhor não planta alface, o Senhor planta cedro do Líbano. E o processo do cedro do Líbano, irmão, se a gente for estudar, a gente vai citar algumas coisas, mas assim, é sensacional. Eu fiquei estudando essa semana porque fiquei vislumbrado como o Senhor usa essa figura na palavra e como é lindo para as nossas vidas, né? O cedro é assim, ele tem uma raiz muito profunda, ele cresce muito devagar, mas muito devagar. Ele vai dar suas sementes e fruto com 40 anos. É assim, né? Né? Não se desespere. Mas é algo interessante. Como te vê que a gente não precisa ter a pressa e o desespero que a gente tem, né? Cresce lentamente, mas também quando ele cresce, ninguém arranca. E uma alface? Uma alface, dependendo da chuva, dependendo lá da... arranca facilmente. Agora o cedro do Líbano, e é isso que o Senhor quer plantar nas nossas vidas, né? Algo profundo, algo firme, com raízes sólidas, né? De Simão a Pedro. É um processo que Pedro passaria. Né? Ou seja, irmão, aqui nesse comecinho temos aqui um encontro, né? O Pedro tem um encontro genuíno com o Senhor. No mesmo encontro, ele encontra o Salvador, né? Que ele fala, achamos o Messias. André fala para ele, achou a salvação, ele achou o Salvador. Mas naquele mesmo momento que ele encontra o Salvador, ele contempla que, ele me conhece, ele está me sondando e assim, ele já vê que não vai ficar daquele jeito. Ele encontra o Salvador, mas ele vê que ali ia haver nele um processo de transformação. Ou seja, era só o começo, né? Esse aqui, né, esse verso é só para a gente vislumbrar como no primeiro encontro o Senhor já olha para a vida de Pedro e já dá essa palavra. Fala, Pedro, tu és Simão, mas tu será Cefas, será Pedro, né?
aqui a gente pode chamar de um pré-requisito, né, irmãos, para o discipulado da Cristo. Primeiro, conhecer o Senhor verdadeiramente, né, ter um encontro com o Senhor. Ter conhecimento de como o Senhor tratará conosco, né? Como que o Senhor vai fazer essa obra na nossa vida? De que obra é essa? Simão conhecia muito bem. Quando o Senhor falou, tu és Simão, ele falou, eu sei, ele sabe que eu sou Simão, que eu sou instável, que eu sou vacilante, que eu não tenho firmeza nenhuma. Qualquer ventinho que bate, eu já mudo de ideia, mudo de tudo. Né? Bom, mas aqui nessa passagem, Pedro ainda não era um discípulo. Ele tinha tido um encontro com o Senhor e tinha recebido uma promessa, mas ainda não era um discípulo. Vamos ver como é que se deu esse chamado de Pedro, então, ainda nesse pano de fundo. Peço para os irmãos abrirem Mateus, capítulo 4. Verso 18. 18 ao 20, a gente vai ler. Deixa eu abrir o meu aqui também, fica mais fácil. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que acontece, irmão, nesse aqui? Vamos olhar para os fatos aí primeiro. Aqui, entre aquela passagem e essa aqui, tinha passado um certo tempo. Né? Passa um tempo. A gente voltar um pouco, a gente não precisa nem ler, mas no começo, no final do capítulo 3, vai dizer que João tinha sido preso, né? Naquele que a gente viu lá no começo, quando André leva, né, Pedro até Jesus, André estava, né, seguindo a João, tanto que vê Jesus passar, né? E aí João fala, aquele é o Messias. E aí eles seguem, André lá e João seguem o Jesus. E aí, ou seja, João Batista ainda estava lá pregando no deserto. Aqui passou um tempinho, para a gente lembrar que não é no começo, não é da noite para o dia. Pedro tinha tido lá um encontro com o Senhor, agora que Pedro vai ter esse chamado, né, para o discipulado. E aí diz assim, né, a palavra aí, que caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. Ou seja, irmãos, o Senhor vem caminhando. Caminhando aonde? O mar da Galileia. Vocês lembram um pouco? Acho que não precisa nem entrar muito nesse contexto, assim. A gente estudou, né, lá sobre o cego, né? Teve 2 toques da parte do Senhor. Como era o contexto da Galileia. Ele estava em Betsaida, mas era tudo o mesmo lugar. Pedro era de Betsaida, lá, daquele lugar que o cego era, né? Que era um lugar, o quê? De trevas, né? A própria palavra dá um testemunho a respeito da Galileia, daqueles lugares, como sendo um lugar de trevas, de povo que anda em trevas, né? Você volta aí no capítulo 4, verso 15 e 16. Só para você dar uma olhada aí no que era. Da onde o Senhor está tirando os discípulos dele? Diz assim, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tá vendo aí qual era o cenário? O povo jazia, ou seja, já estava lá morrendo, né? Jazia é aquele termo que está nas lápides, né, nos cemitérios, né? Já era, o povo que já estava condenado, que já estava sentenciado lá à morte, viu grande luz, de repente. É daqui, irmão, desse contexto da Galileia que o Senhor está tirando os seus discípulos. Todos os discípulos, menos Judas, saiu de lá da Galileia. Todo o Senhor tirou daquele mesmo contexto, né? Menos Judas, que era da Judéia, né? Aos olhos do Senhor, irmão, né, segundo o testemunho da própria palavra, ali não tinha nada de bom. Mas, ao passar Jesus ali, ao eles verem grande luz, o Senhor chama dali os seus discípulos, né, irmão? Assim como nas nossas vidas, irmãos. A questão não é se nós somos bonzinhos, se o Senhor está olhando e vendo qualidade na gente, chamando, esse aí pode ser meu discípulo. Como era lá no passado, quando os judeus faziam, né? Entrevistavam aquele jovem lá que precisava, que queria ser um talmide lá, né? Seguia aquele rabi e tal. E aí, esse menino ainda não está muito bom. Os meninos estudavam a Torá já desde os 8 anos de idade, já cresciam estudando muito. Se ele não estava muito apto, já eram excluídos. Mas com o Senhor é o contrário. O Senhor chama aqueles os menos prováveis, e não faz exigência nenhuma no chamado. Lá, quando aqueles discípulos, né, o mestre negava e falava assim, não, esse não está muito apto. O menino voltava. Imagina como que essa criança voltava para casa, né? Voltava para aprender o ofício do pai, ia fazer o que o pai fazia, aprender. Pedro aqui, pescador, né?
mesmo sendo um judeu, que foi aprender o ofício talvez da família, foi ser um pescador. Né? Era frustrante para aquele jovem. Então, de uma certa forma, aqui o Senhor está resgatando algo também na vida desse discípulo. Falando, vem e me segue. Ele chama o Senhor de mestre e o Senhor diz, venha após mim. Eu aceito vocês como meu discípulo. Né? Isso é a misericórdia do Senhor, né, irmãos? Nos aceitando. Fazendo algo maravilhoso na nossa vida. Né? Ou seja, irmão, desse contexto de trevas, o Senhor chama os seus discípulos. E o chamado é qual, irmãos? Lê para mim aí, versículo 19. O que Jesus diz? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o chamado, irmãos. Vinde após mim. Vinde após mim. Esse é o chamado. Foi para Pedro, né? Foi ali para André. Em seguida já acontece com João, para todo discípulo de Jesus. Esse é o chamado. Vinde após mim. Venha me seguir, né? Venha comigo, venha ser meu discípulo, venha aprender de mim, né? A própria palavra diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos darei alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa é uma parte muito importante, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem o vinde primeiro e tem o aprender da parte do Senhor. Ser um discípulo é estar aprendendo do Senhor. Esse é um chamado para as nossas vidas, irmãos. Eu já me vi perdido e angustiado muitas vezes em querendo saber qual que é o chamado de Deus para mim. É uma pergunta muito comum no nosso meio, né? Qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Qual que é o chamado? As pessoas dizem que muito facilmente, o Senhor tem um propósito na sua vida. Mas vendo outro, né, às vezes com outro enfoque, até com um enfoque justo, mas diz essa palavra propósito, a gente fala, legal. Mas quando fala chamado, a gente fala assim, eu já não sei, chamado é confuso na minha cabeça. Eu não entendo, não sei se eu sou chamado para isso, para aquilo. Eu acho que você pode dar uma boa resposta. Sabe qual que é o chamado? Vinde após mim. O chamado é simples e claro aqui para Pedro. Não teve nada místico na história aqui com Pedro. Foi vinde após mim. Claro, objetivo. Não tem misticismo nenhum. O Senhor é muito claro no seu falar, né? Vinde após mim. É um chamado que todos nós temos. Dentro desse chamado pode ser que nós recebemos vocação, né? Dons para exercer, para seguir, algumas funções que o Senhor pode nos delegar. Isso existe, lógico, claro. A gente não está negando isso. Mas o chamado, né, primário e fundamental para a nossa vida é ir após Jesus. Né? Vinde após mim. E aí ele complementa, né? E eu vos farei pescadores de homens. Você percebe que tem uma ênfase aqui no chamado, né? Tem uma ênfase. Qual que é? A ênfase está na onde? No vinde após mim. O foco de quando o Senhor chama está dizendo assim, vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. Às vezes a gente entende errado, né, esse processo. A gente já quer logo falar, Senhor, vinde após mim? Será que sim, me dá aqui então a vara e me dá as coisas. Não. O Senhor nos fará pescadores de homens. Ser pescador, irmãos, o Senhor está colocando aqui como o quê? Como uma consequência. Venha após mim, né? E eu farei de você pescadores de homens. Automático, como uma consequência. O foco do discípulo está na onde? Seguir a Cristo, em aprender de Jesus. É ali que a gente deve gastar nosso tempo. Eu estou só fazendo essa nota, é só um parênteses, irmãos, mas quanta gente encontra às vezes que está desgastada na obra do Senhor, aí está perdida, porque foi querer fazer tanto, tão desesperadamente, e esqueceu de ir após Ele. Esqueceu de aprender dele. Né? A gente está querendo levar o Evangelho para o mundo inteiro, romper as fronteiras, mas a gente tem que estar conectado com Ele. O Senhor pode nos usar para as nações, para nos levar para vários lugares, né? Ou pode usar na nossa rua, aonde for. Mas usar do Senhor é uma consequência. Ele estará fazendo de nós. É uma consequência de irmos após Ele e sermos fiéis discípulos do Senhor. Amém? A gente tem que ter cuidado para não inverter essa ordem. Essa ordem. Do contrário, a gente pode perder Cristo na obra de Cristo. E isso é um perigo. Que a gente se engana, né? Acho que está lá fazendo, servindo, a gente se vê angustiado no meio de tudo isso. Ele disse, Jesus disse, seguir nada. Exatamente. Eu sou a videira verdadeira, né? Ele usa esse texto. Ou seja, quem está na videira, está ali conectado com aquela videira. A partir do momento que a gente quer fazer, a gente às vezes pula da videira, sai correndo e vai fazer por conta própria. É desesperador, porque esse que é o nosso mestre, né, irmãos? A gente está usando aqueles exemplos lá de um rabi, tá? Um rabi era um rabi. Né? Um homem como nós, ele era instruído na palavra para usar. Mas se tratando do Senhor e ser um discípulo de Cristo, sair dali debaixo do Senhor, de perto do Senhor, é assustador, né? Para as nossas vidas. Ou seja, irmão, devemos ter
cuidado e ter muito claro para nós qual que é o chamado e qual que é o foco do chamado. Não é para ser pescador. Ele fará de nós pescadores. É para ir após ele, né? Tudo tem o seu tempo, né? Voltando a falar do cedro do Líbano, né? Um cedro, irmãos, como eu disse, demora 40 anos para aquecer. Ou seja, ele demora para fazer sombra, viu? Para ter alguma utilidade. A gente chega para o Senhor já quer ter utilidade na outra semana. Muito rápido, né? Mas um cedro do Líbano, como a gente estava usando o exemplo, demora para fazer sombra para alguém. Uma coisa interessante desse cedro também é que ele cresce nos primeiros 4 anos. Olha só, hein? Nos primeiros 4 anos ele cresce de 5 a 10 centímetros para fora da terra. 4 anos ele fica ali como uma mudinha. Vai ficando grossas, mas ele é pequeno. Só que para baixo da terra, a raiz dele já está com 1,5 metro. Interessante, né? Ele não está sem crescer. Ele não está parado. Às vezes a gente ouve por aí que não, você não está fazendo nada para o Senhor, fazendo a obra. Não, você tem que fazer a obra, tem que fazer um monte de coisa. Toma cuidado para não inverter a ordem, né? O cedro está ali crescendo, ele está crescendo, ele vai dar sombra. Mas ali para fora ainda você fala, esse cedro ainda olha. Mas por dentro ele já está raiz. Vai tentar arrancar ele lá. Ver se vai bater o vento ali, se as coisas já arrancam ele. Não arranca. Depois de 4 anos, ele começa a crescer 20 centímetros. Acho que por ano, se eu não me engano. Aí ele começa já a crescer, e chega a 40 metros de altura. Aí ele cresce, vai dar sombra, vai dar fruto, mas tem o seu tempo. Ele está crescendo primeiro ali para baixo, né? Está indo após ali, né? Indo lá nas suas raízes, tendo profundidade, né? Vida ali com o Senhor, né? Bom, outra questão para a gente destacar aqui nesse textinho, né? Nesse trecho, né? Diz aí no final que, então, o que eles fizeram? Depois deste chamado? Aí diz que eles deixaram, né? Imediatamente, às vezes. Não diz aí que eles foram ver o que eles iam fazer e resolver, foram pensar a respeito. Interessante, né? O imediatamente aí, né? Imediatamente as redes o seguiram. Um chamado simples, irmãos, e claro, e uma resposta simples também. Deixaram tudo, imediatamente seguiram o Senhor. Muitas vezes a gente quer, como a gente estava dizendo, querendo saber detalhe, né? A gente até dizer, o seu chamado é isso para ir após ele, mas e aí, como é que é? Como é que vai ser agora se eu deixar tudo e seguir? Mas a gente quer todos os detalhes, a gente quer um cronograma, quer que o Senhor mostre o planejamento. Qual que é o plano para eu te seguir? Se o Senhor tem tudo planejado mesmo? O Senhor sabe exatamente onde eu vou chegar? Mas a palavra diz que eles pegaram, deixaram as redes imediatamente e seguiram. Interessante. Agora a gente pode dizer que Pedro estava entrando no caminho de ser discípulo de Jesus. Estava começando aqui o discipulado, agora ele estava deixando tudo e estava indo. Até então lá ele tinha encontrado Jesus e agora aqui encontra de novo. Mas ele não andava com Jesus. Agora Pedro vai começar a andar com Jesus, né? Então hoje a gente vai ver uma passagem agora para a gente estudar um pouquinho, mas tá tudo ligado com isso aqui que a gente falou, né? Mas a gente não vai conseguir ver muita coisa. Mas eu acredito que pelo menos essa passagem a gente consiga já dar uma olhada, que já é um pouco do trabalhado, Senhor. Até aqui a gente está vendo o Senhor chegando, se tornando discípulo, né? Pedro se tornando discípulo de Jesus. Como é que se deu esse chamado, né? Esse vislumbre, né, de Simão a Pedro, todo esse processo. Vamos ver agora, então. Interessante que nesse mesmo local acontece, né? Mateus chama aqui de Mar da Galileia e Lucas chama de Lago de Genezaré. Na verdade é o mesmo lugar, só que um, né, por questões culturais chama de lago, o outro chama de mar. Mas na verdade era um lago, né? Então vamos lá para Lucas, capítulo 5. Prometo que a gente vai ficar nesse texto agora, hein? Verso de 1 a 5. Todo mundo achou? Diz o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ao mesmo lugar, o Mar da Galileia. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Acabou Jesus de falar, disse a Simão:
faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Os irmãos conhecem essa passagem, né? Eu acho que a maioria já deve ter, pelo menos, né? Bom, aqui nós temos, irmãos, uma primeira lição, né, de Pedro já nesse trabalhado discipulado aí. Né? Em geral, essa primeira lição passa por um fato muito interessante, né? Permeia todo o texto, que é o falar do Senhor, o próprio falar do Senhor. Pedro aqui tem um contato as primeiras vezes com o falar do Senhor, o direcionar do Senhor, Pedro dando direção para ele, falando para ele, direcionando a vida dele, né? A gente consegue ver, né, que essa experiência, em geral, nessa passagem, Pedro tem uma experiência aí com as palavras do Senhor Jesus, né? Pedro já tinha até então a promessa, né, do que ele seria. Aqui a palavra se torna específica, vai trabalhar agora diretamente na vida dele, né? Diz aí a palavra, irmãos, no versículo 3, que Jesus entrando, versículo 3, em um dos barcos, que era o de Simão. Quem que era Simão? Bom, então vamos ver se vocês estão acordados. Entra no barco que era o de Simão, Pedro. Aqui a gente já viu esse começo do trabalho. Jesus entrando no barco de quem? De Pedro. A partir de agora, Jesus estaria no barco de Pedro, né? Uma figura aí desse trabalhar de Jesus junto com Pedro agora o tempo todo. Aí a palavra diz que Jesus pede, né, que eles lancem a rede, mesmo depois de eles terem pescado a noite toda. Certo? Diz aí que eles tinham pescado toda a noite. Nós conhecemos essa passagem. Pescaram toda a noite, eram pescadores experientes, conheciam o lugar, muito, eram dali, né? Pedro era de Betsaida, que é onde tinha o maior mercado de peixe da região toda. Então ele conhecia muito bem aquele lago, tinham pescado a noite toda, era o melhor horário para se pescar lá naquele lago. E aí o Senhor diz para ele, ó, eles não tinham pego nada, tal, e o Senhor pede para Pedro, ó, lança as redes, né? E aí Pedro diz, mesmo Pedro sabendo, né, irmãos, conhecendo o lago, pensando que seria difícil tirar alguma coisa dali, ainda mais de dia, já tinha amanhecido, estava claro, seria difícil tirar alguma coisa dali. Aí Pedro diz, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Jesus deu uma palavra e sob a palavra, né, Pedro diz que lançaria as redes. Aí, irmãos, isso para a gente dar um geral ainda na passagem, tá, irmãos? O capítulo 5 ainda, versículos 6 a 9, diz assim, continuando, né? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. O que é ir a pique aí? Quem sabe aí, pescador? Fundar. Isso. O barco encheu, transbordou, as redes quase rasgavam, e quase eles foram a pique. Vendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. O que acontece, irmãos? Primeiro começo do versículo 6. O que eles fizeram? Fizeram o que Jesus mandou, lança as redes. Isto fazendo, o que aconteceu? Apanharam grande quantidade de peixe a ponto de quase romper as redes do barco, quase virar, né? Um milagre aqui tremendo. Com certeza, se eles estavam ali meio dormindo, cansados da pesca, despertaram na hora de ver, né, vendo aquela quantidade de peixe. E eles ficaram agitados, tiveram que chamar os outros lá no outro barco, ó, vem ajudar, aqui tá rompendo. Enfim, irmãos, uma experiência singular aqui na vida daqueles discípulos, irmãos. Eles pegam grande quantidade de peixe, tiveram que fazer os sinais. Pedro, vendo aquilo, a palavra diz que é aí que faz o quê? Ele prostra-se. Fala que a admiração, né, no final aí do versículo 9, o que a admiração faz? Se apodera deles, toma conta, eles ficaram extasiados com a situação. Estavam tendo ali uma experiência muito maravilhosa com o Senhor. Com certeza. E aí, como o nosso foco é Pedro, não é todos os discípulos, vamos ver, né, o que acontece aí com Pedro. A palavra diz no versículo 8 o quê? Alguém lê, por favor. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Obrigado. A palavra diz que vendo isto o quê? O que o Senhor já fez. Vendo o que tinha acabado de acontecer. Né? Vendo que o Senhor mandou ele lançar as redes, ele lançou, né? E aí
vendo aquilo. A gente pode dizer que Pedro viu aqui, dividir em dois aspectos do que ele viu. Por um lado, Pedro viu o poder do Senhor, o poder da palavra do Senhor, né? Pedro já tinha visto muita cura, né? Se eu olhar um pouquinho para trás, ao versículo 38, 39, aí ó, os versículos, nesse capítulo 4, antes do que a gente está vendo, só tem aí, ó, cura, muitas outras curas, a cura da sogra de Pedro, né? Pedro já tinha visto ali já algumas coisas com o Senhor, já estava andando com o Senhor. Mas aqui, ele como um pescador conhecedor do mar e da natureza, ele tem uma experiência interessante, né? É bem na área dele ali a coisa. Ele tem uma experiência como esse Senhor sendo o Senhor da natureza, né? Sobre os céus e a terra, fazendo mover lá os peixes e as coisas, trazendo até as redes. Com certeza, essa foi uma das coisas que levou Pedro a prostrar-se. Vendo isso, né? Tudo isso que aconteceu, Pedro se prostra. E por um outro lado, irmãos, o que a gente pode dizer que Pedro também viu? A gente pode dizer que ele viu também, né, a si mesmo. Ele viu quem ele era diante de tudo aquilo. Ele viu o próprio coração dele também ali, né, diante daquela situação. Para ajudar um pouco a gente a ver isso, tem uma questão, um fato muito interessante nesse texto aqui que a gente está vendo. Na verdade, é um errinho de tradução, assim, né, do original. Um pequeno errinho, né? Diz o seguinte, no versículo 4, quando o Senhor diz assim, ó, quando acabou de falar Simão, quando acabou de falar, quem estava falando? Jesus, certo? Disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes, com S aí no final, não tá? Plural, certo? Lançai as vossas redes para pescar. Aí no versículo 5, Pedro diz o quê? Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. No original, esse final aqui, do versículo 5, não é plural. É singular. Pedro diz assim, sob a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, Jesus fala para Pedro, lança as redes. Ou seja, lança tudo, vai, lança as redes. E Pedro faz o quê? Pedro lança uma rede. Como que a gente pode ver a prova nesse texto disso? Né, que nos ajuda. Lógico que a quantidade de peixe podia ser imensa para encher todas as redes e estourarem. Mas a gente vê que imediatamente o que acontece no versículo 6? Isso fazendo, apanharam grande quantidade e rompiam-se-lhe as redes. Nesse versículo 6, no original também é rede. Né? E aí eles pegam, e aí Pedro tem que fazer um sinal para o outro barco vir, daí eles pegam as redes, aí eles conseguem retirar aqueles peixes. Ou seja, irmãos, Pedro tinha tido, se é que a gente pode usar essa expressão, uma meia obediência. A gente gosta muito de pegar aquele texto, Pedro teve uma fé tremenda, que Pedro, sob a palavra do Senhor, lança as redes dele. Sim, Pedro teve obediência e teve fé na palavra. Mas Pedro é quem? Simão. E Simão é o quê? Instável, inconstante. Tem um coração dividido ainda, tem ânimo dobre, como o Tiago diz, né? Tem outras emoções ainda, estava um pouco ali. Pedro precisava ser trabalhado nesse coração. Quando ele lança aquelas redes e ele vê pegando tudo aquilo, ele fala, nossa, eu devia ter lançado as duas, não lancei. Ele não teve a fé suficiente para lançar todas as redes. Teve uma meia fé. Teve uma meia fé. Se é que a gente pode dizer, né? Vamos lançar uma, não nem ter trabalho de lançar toda. Ah, Senhor, ele dá uma titubeada, ele diz assim, Senhor, pescamos a noite toda, né? Pegamos tudo aqui, a noite toda pescando. Eu manjo desse lago aqui, mas ó, tá bom, sob a tua palavra lançarei a rede. Mas acho que isso também é um reflexo do trabalhar assim, de Deus, porque um exemplo também é Abraão, quando Deus pediu para ele, sai de Ur dos Caldeus, e sai, leva o pai, leva todo mundo junto. Sim. É natural de um discípulo, eu diria. Né? Não só com Abraão. Com todos nós. As fraquezas de Pedro são as nossas fraquezas, irmãos. São as nossas. Se a gente acha que é tão firme, né? Olhando para Pedro, é inconstante mesmo, olha só. É uma questão de tempo para a gente se deparar com, né, uma pesca dessa e falar, nossa, Senhor, às vezes a gente precisa, eu vivi tantos anos da minha vida lançando uma rede só. Né? Não tem fé suficiente para alcançar. Né? Exatamente. Bom, como nós dizemos, né? Aí eles têm que chamar o outro barco. Pegam, tiram tudo aquilo. Pedro então pôde ver, irmãos, como nós dizemos. Por um lado ele viu o poder do Senhor sobre o mar, sobre o céu e a terra, aquele poder. Por outro lado ele viu ele mesmo. Né? Ele ficou ali quebrantado diante daquela ação do Senhor. Né? Ele pôde ver o quão duvidoso seu coração ainda era, irmãos. Dividido. Né? O quão inconstante ele era. Tanto que ele faz uma confissão, né? Ele diz, retira-te de mim, porque sou pecador. Os outros ficam admirados, certo? Falam, nossa, que pesca maravilhosa. Pedro se prostra e confessa pecado. Mas que pecado estava acontecendo ali naquela hora?
aos olhos grossos, a gente passando o olho de forma grosseira aqui pelo texto? A gente não vê pecado. O pecado está justamente na incredulidade ali, na meia fé. Lançou uma rede. Então ele pede ali perdão. Pedro se vê quebrantado. Como a gente vê a importância desse trabalhar do Senhor, né? Com uma ordem, o Senhor manda ele lá, né, para pescar. E ele vai, e acontece todo esse trabalho, tudo aquilo vira um gancho, toda aquela situação. O Senhor vai usar em todas as circunstâncias da nossa vida para tratar no nosso coração, para nos conformar à imagem de Cristo, né? Tudo o Senhor usa. E aqui o Senhor está usando uma situação cotidiana deles ali que eles viviam para fazer, né, isso na vida deles, para comunicar eles uma realidade muito interessante, né, muito profunda. A gente vê aqui o trabalhar da palavra do Senhor, né? Como que a palavra conduz a gente aos pontos onde a gente vai ser tratado pelo Senhor. Como é ela que norteia, ouvindo e obedecendo a palavra. Pedro até foi meia fé, mas ele obedeceu. Ele lançou pelo menos uma rede. Talvez muitos de nós falariam, tá de brincadeira, né? É pegadinha? Não vou lançar nenhuma rede. A gente já, né? Enfim, irmãos, Jesus sabia muito bem onde queria chegar com tudo aquilo ali. Com toda aquela história. O que Jesus estava querendo com aquilo, né? Interessante nesse texto também, é no comecinho do verso... Se eu não me engano, é do verso... Cadê? Quando Pedro dá a ordem para Jesus aqui. Verso 3. Pediram que as façam... Quando Jesus chegou a falar... no 4. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão. O que Jesus disse para Simão? Faça-te ao largo. E lançai as vossas redes. O que é faça-te ao largo? Passa por aqui. Passa por aqui. Quem conhece o Mar da Galileia lá no contexto vai entender que esse passo por aqui passava para ir mais para o fundo. Eles estavam na praia, tinham se afastado um pouco já para Jesus dar a mensagem, pregar. Jesus fala para eles, fazem-te ao largo, vão, dê a volta, passem por ali, vão mais para o fundo. O que Jesus estava fazendo com aquele trabalho, né, irmãos? Estava levando Pedro para onde? Para um lugar mais fundo. Com a palavra de Jesus, Jesus estava levando ali lugares mais profundos para tratar com Pedro. Jesus queria um pouco mais fundo para tratar com Pedro ali. Ia levar eles ali um pouco distante da multidão para levar eles em lugares um pouco mais fundos. Interessante no contexto é que esse Mar da Galileia, esse lago ali, né, ficava a 213 metros abaixo do nível do mar. Ele já é fundo, né, em relação ao nível do mar. Já está para baixo do nível do mar. E aí Jesus pede que Pedro lance as redes, vai mais profundo e lança as redes. O Senhor vai tratar, irmãos, profundo com todos os discípulos. Aquele tratamento ali do Senhor e o tratamento com o Senhor como nós como discípulos nunca é no superficial com o discípulo. A gente acha interessante, né? Como olha para a palavra e vê que as multidões lá eram tratadas, Jesus fazia uma parábola lá, né? Contava uma parábola e tinha aquele ensinamento e o povo ficava meio sem entender e ia embora. Aí a palavra, várias vezes a gente diz assim, então, aproximando-se-lhes os discípulos perguntaram, Senhor, explica-nos essa parábola? Ou seja, para aqueles que iam atrás, que se aprofundavam, que queriam saber, né, que iam à parte, Jesus ali tinha uma explicação. Ali a coisa saía do superficial, o Senhor levava para tratar mais profundo. E com certeza é assim que o Senhor quer tratar com as nossas vidas, né, irmãos? Tratar no profundo, né? O Senhor precisa tocar em lugares da nossa vida, precisa tocar fundo. Porque se a gente quer ter raiz, né, de cedro, né, do Líbano, que fica lá, que é funda, a gente vai precisar sair desse superficial das coisas, né? Jesus queria tratar ali com Pedro em verdade, queria tirar a verdade, aquela simples ordem, vai lá e pesca ali. Jesus estava querendo peixe, será que Jesus estava com fome? Não, Jesus queria algo muito mais profundo ali. Estava avisando outra coisa. Esse lugar, né, também da Galileia era um lugar de solo arenoso, que diziam, né, um solo preto, assim, muito fértil. As coisas cresciam lá, é um lugar assim, né, que tem muita vegetação, e era muito rico, assim, o solo é rico de lá dessa região, só que é arenoso, ou seja, para crescer dali para uma planta se desenvolver, como é que funciona? Por isso que lá tem muito cedro do Líbano. Tudo isso eu falando desse negócio de cedro do Líbano, porque lá esse lugar, desse contexto, tem lá muitos cedros do Líbano naquele lugar. Ou seja, para eles, se eles ficarem superficiais, plantas superficiais ali morrem facilmente. O solo já é arenoso, elas não têm muita raiz, elas ficam soltas. Mas os cedros conseguem penetrar fundo na terra. E quando chegam a 40 metros para tirar aquilo lá, ninguém tira. Bom, irmãos,
nós vemos Pedro aqui num lugar, pela primeira vez, né? Num lugar muito comum para todo discípulo de Jesus. Qual que é esse lugar que Pedro está aí? Prostrado, aonde? Aos pés de Jesus. Está aqui um lugar muito comum para todo discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Onde nós devemos. Prostrado aos pés de Jesus. Pedro, pela primeira vez ali como discípulo, ele se vê levado aqui àquele lugar. A palavra do Senhor, as ordens do Senhor, levou ele até um lugar muito especial. Para o mundo, irmãos, né? É o lugar mais vergonhoso para a gente estar. É o sinal de fraqueza máxima, uma vida aos pés de Jesus, né? Para o mundo, você é um fraco, cara. Você usa essa religião como uma muleta, né? Isso é uma muleta. Com certeza, para o mundo, é um dos lugares mais vergonhosos para a gente estar, irmãos. Mas na ótica do Senhor, é um lugar de glória. Não só um lugar especial, um lugar glorioso. É ali que a gente tem parte íntima com Ele. Quando a gente está aos pés de Jesus, a gente vai aos pés. Quando a gente se abaixa e vai aos pés de Jesus, é porque a gente acabou de olhar para a gente e falar assim, olha quem eu sou, cara. Né? Olha a minha natureza. Sou pecador. E Pedro está lá prostrado. Né? Ali é um lugar onde Pedro está encontrando verdade naquilo tudo. A máscara dele caiu ali. Ali não dava para ele falar assim, eu sou Simão, mas é só no nome, viu? Eu sou firme, pode contar comigo. Ali não tinha mais lugar para ele falar isso. Tudo ali já tinha mostrado que ele tinha dado uma duvidada. Se a gente tentar imaginar essa imagem, ver essa imagem, né, na nossa cabeça, né? Jesus, ali, à beira daquele lago, né? E Pedro prostrado aos pés de Jesus. A gente vê uma imagem assim. A gente vê, né, biblicamente falando, para a gente usar um versículo aqui para ilustrar. A gente vê o convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista, né, falou quando ele pregava no deserto. Eis o Cordeiro de Deus. Não sou eu, esse é o Cordeiro de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Pedro estava pela primeira vez ali contemplando aquela realidade, né? Diminuindo diante do Senhor. E Jesus crescendo ali, na frente dele. Assim é o discipulado, irmãos. E assim vai ser com todos nós, irmãos. Da mesma forma que o Senhor tratou com Pedro, o Senhor vai tratar nas nossas vidas. A palavra nos leva a ver quem realmente somos, né? E no final Pedro diz, né, do verso, retira-te de mim, porque sou pecador. Tem um retira-te de mim, né? Pedro vê tudo aquilo, aquela história e fala, olha, sai daqui, eu sou pecador. Ou seja, você escolheu o cara errado, né? Eu sou pecador, não, sai daqui, retira-te de mim. Irmão, com certeza, a gente pode parafrasear esse versículo, porque Pedro, ao mesmo tempo que ele viu que ele era pecador e queria que o Senhor se retirasse dele, ao mesmo tempo ele sabia que tinha convicção que ele não tinha nenhum outro lugar para ir atrás, porque ele estava diante ali do Todo-Poderoso. Então era um retira-te de mim, mas fica aqui, trabalha em mim, eu preciso de você, eu já deixei as redes lá tudo para te seguir, olha, eu preciso muito de você. Com certeza ali ele estava plenamente convicto que ele, no homem, na sua força, né? O que ele mais sabia fazer, ele tinha acabado de passar ali, pescando, o que ele mais sabia fazer. As certezas que eles tinham ali, as habilidades naturais dele tinham acabado de cair por terra. Ali, com certeza, ele tinha plena necessidade, né? Consciência da necessidade que ele tinha do Senhor. Mas, né, irmãos, ele pede para o Senhor se retirar, e o que o Senhor faz? O Senhor se retira e vai embora. É isso que acontece? Não, né? Graças a Deus, né, irmãos? Se o Senhor fosse embora, aquelas vezes a gente fala, Senhor, não quero mais andar com o Senhor, sai fora. Não aguento mais, o trabalho da cruz está indo muito fundo. Ou, Senhor, essa tribulação, isso que veio agora é demais para mim, não dá mais. Senhor, retira-te de mim. Ainda bem que o Senhor não... Né? Não houve esse desespero, né, esse clamor. Porque nós precisamos dele. E ele tem, junto com o discipulado, irmãos, nós vemos esse tratado. Nós vamos ver isso na vida do Pedro, assim, que a gente for vendo as outras passagens, mais para frente, a gente vai ver o tempo todo esse paralelo, assim. Pedro, por um lado, a cruz trabalhando, quebrantando ele, levando ele a se entristecer, às vezes ficar angustiado. E, por outro lado, depois que aquilo passa, ele é tratado pelo Senhor, consolo da parte do Senhor. Não falta consolo. Diz aí, né? Versículos 9 a 11, ó. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não
temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Qual que é a palavra que Pedro recebe, irmãos? Quando Pedro chega à consciência que é pecador, Jesus já sabia há muito tempo, né? Mas Pedro ali cai as suas máscaras, as suas certezas, e aí ele diz, Senhor, retira-te de mim. Ali talvez fosse o lugar que Pedro tinha, né, o lugar mais amargo que Pedro já havia estado, ali diante do Senhor. Mas ali que ele ouviu também as palavras mais doces da parte do Senhor. E a palavra muito doce para todos nós que somos seus discípulos, né? Porque o medo permeia nosso coração muitas vezes, né? Insegurança. Ali Pedro, o inconstante, com certeza, para uma pessoa inconstante é o medo. Medo da morte, medo de tantas coisas que a gente tem. A gente vive tomado pelo medo. E para esse medo, o Senhor tem uma resposta. Talvez não seja a que a gente quer ouvir, a gente quer a solução de todas as coisas na hora, mas o Senhor fala, não temas. Estou fazendo algo ainda, Pedro, é o começo, são as primeiras lições, eu vou trabalhar na sua vida, não temas. A palavra quebrantou Pedro, mas foi a palavra que também consolou Pedro. A palavra consola, irmãos. Como nós precisamos ter a vida expostas à palavra do Senhor? O tempo todo. O que está sem a palavra para um discípulo é estar sem ouvir o mestre. Você se perde no caminho, né, de certa forma. Como é importante a palavra para trabalhar, né, na vida de um discípulo. Como o Senhor dissesse, Pedro, não tema, você é inconstante, eu sei quem você é, mas olha, o que Jesus tinha dito para ele? Vinde após mim, e eu vos farei. Pedro, não é você que vai fazer, não. Vinde após mim, é o vinde, continua vindo. Sabe o que a gente precisa fazer às vezes? Perseverar e continuar indo. O chamado é para seguir, irmãos. A gente está o tempo todo se vendo. Será que agora? Que nem o burrinho lá do Shrek, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Do filme, né? O tempo todo, né? Tá indo para uma viagem longa e fica o tempo todo. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. De 10 em 10 minutos. A viagem dura 2 horas. A gente quer sempre chegar a algum lugar. O chamado cristão é seguir a Cristo. Nós chegaremos quando formos no encontro dele na glória ou quando ele vier até nós. Aí sim, ali se finda e é um descanso pleno. Até então somos seguidores de Cristo, né, irmãos? Discípulos. Estaremos aprendendo dele. Vinde após mim e eu vos farei. E o Senhor diz para ele, doravante serás pescador de homens. Ou seja, a partir de agora serás pescador de homens. Agora, Pedro, que você começou a entender que não é pela sua força. Verso 11, irmãos. A gente vai caminhando já aí para o final. Diz assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguir. Qual que é a resposta? O que eles falam para Jesus, irmãos? Depois que Jesus fala, não temas lá, né? E dá aquela resposta para eles, dá aquela experiência. Qual que é a resposta que eles dão? O que eles dizem para Jesus? Exatamente. Eles agem. Essa é a resposta, irmãos, que eu creio que mais agrada, né, os ouvidos do Senhor, né, o coração do Senhor. Uma ação. A gente pode ter um bom discurso. Eles poderiam ter terminado tudo aquilo ali e falado, Senhor, pô, agora a gente vai pescar para tudo quanto é lugar, o Senhor sabe o esquema de pegar os peixes, agora a gente vai... Nossa, Pedro, levanta daí. Você é pecador, todos nós somos, tudo bem, mas olha, o Senhor vai fazer algo maravilhoso. Vamos lá, vamos pescar. Eles não fizeram um discurso bonito, né? Nem religioso, né? Vamos ganhar muita alma, né? Pedro podia dizer, eu sabia, ele me chamou porque eu sou pescador. Ele falou que vai ser pescador de homem, logo chamou um pescador, né? Eu manjo da coisa. E aí tudo aquilo foi desconstruído lá naquela passagem. Né? A habilidade natural de Pedro para pescar não tinha utilidade nenhuma aqui. Mesmo assim, eles não se gabavam de nada. Eles não tinham do que se gabar ali, né? Mas eles têm uma ação, tiveram uma atitude. Né? Muito mais do que palavra. Vocês lembram semana passada que a gente estava estudando, né? O Zaqueu lá? Que o Lucas trouxe, né? O que Zaqueu faz? Sobe na árvore, tem uma atitude. Aí Jesus vai para a casa dele. Não parece que Jesus fala nada ali para ele. Fala que ele se levantou e resolveu. E aí ele, né? Deu tudo aos pobres 4 vezes mais. Olha aí, a mesma ação, irmãos. A palavra chama isso de frutos dignos de arrependimento.
uma resposta à palavra. A palavra entra e não volta vazia, né? A gente adora falar isso, né? A palavra de Deus não volta vazia. Ela volta com uma resposta. Mas sabia que essa resposta nem sempre pode ser positiva? A palavra não dá essa resposta, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai voltar. Ela pode voltar com o nosso... Isso não, para mim é demais. Né? Eu não quero. Retira-te de mim. Quer seguir Jesus? Tomar a cruz? Né? Andar pela porta estreita, um caminho apertado? Não, estou fora. Nossa resposta pode ser negativa. A palavra pode produzir essas duas respostas, irmãos. Que na nossa vida a resposta seja positiva, né? Em nome de Jesus. Na primeira vez, irmãos, nós vemos que eles largaram as redes e seguiram Jesus. Vocês lembram naquela outra passagem, né? Fala que vinde lá, Jesus vai lá, chama ele, vinde após mim, você aí diz que eles largando as redes imediatamente, né? Eles imediatamente largando as redes e seguiram. Aqui, né, diz que eles largaram as redes. Diz o quê? Deixando tudo. O que eles deixam ali? Vamos lá, vamos tentar levantar aí só para a gente exercitar. Família. Tudo. Mas na passagem, vai. Deixou o barco, deixou a rede e deixou os peixes, irmãos. Era muito peixe. Eles deixam os peixes. O Senhor não queria peixe, irmão, naquela história toda ali. O que o Senhor queria? Homens. Mais do que homens até. O coração deles. Faze-te ao largo. Vamos mais fundo, vamos lá no fundo. A gente já está num lugar fundo aqui. Vamos lá, eu quero trabalhar lá no fundo. E aí que o Senhor estava... O que o Senhor estava começando a pescar aqui em Pedro, cativar em Pedro? O coração dele. Com certeza. A gente vê, irmãos, que Pedro aprende algo, né, muito importante com tudo isso aqui. Aprende que não ia depender da sua força, mas sim de Jesus. Jesus era o pescador, né, naquela história. Mais especificamente do que ele dependeria agora, nessa nova vida de discípulo, ele dependeria de Jesus. Agora, especificamente, ele dependeria das palavras de Jesus. É pelas palavras de Jesus que nós vivemos, que um discípulo vive. A gente vê que a palavra permeia todo o texto, irmãos. Olha aí no versículo 5. Que interessante. Alguém lê, por favor. Desculpa. Capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertaram a multidão para ouvir a palavra de Deus... Para ouvir o quê? Palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Obrigado, Marcelo. Para que estava tudo... Qual que era o motivo daquela reunião toda ali? Para ouvir a palavra. Ouviram a palavra ou não? Ouviram ou não? Ouviram. As multidões ouviram. Os discípulos foram retirados um pouco mais para o fundo. Ouviram a palavra. Pedro lançou as redes sob a ordem de Jesus. Sob a palavra do Senhor. Sob a palavra também eles deixaram tudo. Foi na palavra que eles foram consolados, foi na palavra que eles foram tratados, que eles foram, né, perscrutados pelo Senhor. A espada de dois gumes, como diz lá em Hebreus, né? Que penetra até o fundo, até dividir alma e espírito, junto e medula, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha que lindo, né? A gente vê isso aqui na prática, entrando em Pedro, assim, essa espada penetrando, dividindo e apta para discernir o propósito e o pensamento do coração. Pedro se quebranta lá. Talvez os outros olharam ali e falaram, mas o que está acontecendo? Pedro se quebranta e falou, eu sou pecador. A palavra estava penetrando profundamente. Eis, irmãos, uma das maiores lições para todos nós, irmãos, discípulos de Cristo, e para todo discípulo, aprender a viver pela palavra de Deus. Aprender a zelar pela palavra de Deus. Aprender a amar a palavra de Deus. Né? Aprender a não se desligar da palavra de Deus de forma nenhuma. O tempo todo, irmão, tudo que nós dissemos aqui. Da primeira passagem, o Senhor encontra Pedro e diz o que para Pedro? Faz o quê? Dá o que para ele? Pedro estava deixando tudo, certo? Deixando tudo, seguiu. Aqui, né, deixou lá as primeiras redes, aí seguiu. Depois, cada vez que Pedro deixava as coisas, Pedro não saía sem nada. Pedro levava o quê? Uma palavra do Senhor. No primeiro encontro, Pedro tem uma palavra de promessa. Tu és Simão. Tu serás Pedro, né? Cefas, Pedro.
Ele recebe ali uma promessa, uma palavra de um trabalhar na vida dele. Ele vislumbra de um trabalhar. Aí o Senhor chama ele para segui-lo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aí diz lá que eles deixam as redes e seguem. Se alguém perguntasse para eles, oh, e aí, mas e as redes? Vocês não são pescador? Não somos, agora a gente vai ser pescador de homem. Ah, mas pescador de homem não precisa de rede? Vocês vão, como é que funciona? Não, eles não tinham nada ali para provar. O que eles tinham? A fé. A palavra. A fé. A palavra que eles tinham recebido, eles tinham a palavra. E aqui eles saem novamente com o quê? Com a palavra. A palavra consolando, a palavra trabalhando, operando profundamente. Essa aqui a gente pode chamar de uma primeira grande lição na vida de Pedro, irmão. Aprendendo que é por essa palavra que um discípulo se norteia e caminha. Quão triste, irmãos, é a gente olhar para o contexto atual, né, da igreja e ver um desprezo pela palavra do Senhor. Como a gente estava dizendo, como é que anda? Somos discípulos de um mestre, certo? Precisamos ser discipulados por ele, estar aprendendo dele. Ele tem que estar falando conosco para estar tratando. Se a gente é discípulo de um mestre e a gente não ouve esse mestre, não atenta às palavras, a gente não recebe palavras, ele não se expõe à palavra dele, né? A gente vai de vez em quando até ele. Como é que funciona? Como é que um discípulo se norteia, né? Como é que ele vai ser formado? Como é que esse discípulo um dia vai estar com o caráter daquele mestre? Como a gente viu, né? Na ilustração, assim, né? de um discípulo vivendo com o mestre, lá morando com ele. Como é que vai chegar a esse ponto? Irmãos, que o Senhor nos dê, né? No nosso coração, zelo pela palavra, nos dê disposição, tire o nosso sono, tire tudo, nos dê garra para nos agarrar a palavra do Senhor. Amor pela palavra, zelo. Simplicidade também, né, irmãos? Que a gente quer enfeitar tanto, quer buscar coisas tão grandes na palavra. Mas a palavra é tão simples e clara. Tudo claro aqui. Você viu que Jesus tratou com Pedro de forma muito clara. Simples. Amém, irmãos? Todos nós sejamos achados seguindo a Cristo. Amém? Respondendo a esse vir após mim. Que esse chamado esteja sempre fresco nos nossos ouvidos. Talvez já fazem muitos anos que nós fomos chamados para esse vir após mim. Mas que o Senhor esteja renovando aí no seu coração essa chama. Seguimos a Cristo, irmãos. Para que Ele seja formado em nós. Algo muito lindo quando a gente vê lá, né, Pedro lá nos finalmente, né, a gente vai ver essas coisas ainda, mas Pedro lá na fogueira, e aí ele está lá, e aí chega um dos servos fala assim, ó, esse aqui estava com Jesus. Aí eles olha o jeito que ele fala. Tem duas formas de a gente olhar para aquele texto. Alguns diziam porque era o sotaque, que Jesus também era da Galileia. Eles tinham um sotaque marcante naquela época, certo? Mas tinham mais discípulos ali, eles apontaram só Pedro. Aquele falar de Pedro, Pedro já refletia outras coisas, irmãos. De andar com o mestre, já estava refletindo. Aí se você disser assim, não, eu prefiro ficar com a questão do sotaque mesmo. Acho que era por causa do sotaque que reconheceram, né? A gente às vezes dizem que, tá bom, foi o sotaque. Tudo bem, em Atos. Jesus subindo aquelas escadas lá na entrada do templo. Jesus diz, né? Não tenho prata, não tenho ouro. Jesus não, Pedro diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Antes daquilo, Pedro diz para ele, olha para mim. Será que Pedro estava querendo que o coxo lá, que estava pedindo por um milagre, olhasse para ele, visse a Pedro, visse lá o inconstante, aquelas coisas? Não. Estava querendo que aquele discípulo visse quem nele? Visse Cristo na vida dele. Isso quanto Cristo já tinha sido formado. Nós vamos chegar lá ainda, estou me empolgando. Amém, irmãos? Amém. Não importa se fomos chamados, né, e achados nas Galileias da vida e de onde nós saímos, nem os nossos passados, nem os momentos que temos vivido, irmãos. Né? Nem as nossas fraquezas. Né? Para elas tem o consolo do Senhor também, tem o não temas. Não importa também nem o que deixamos nas praias da vida. Há muita coisa que a gente tem que deixar nessas praias aí. Mas o caminhar com o Senhor é glorioso. Amém, irmãos? Que assim como Pedro, que Ele faça de nós, de inconstantes, a esses filhos, irmãos, maduros, firmes nele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso, Senhor, tão bom conosco, Pai. Tem palavras vivas, Pai, da Tua parte, sempre falando com as nossas vidas, Senhor Jesus. Meu coração, Senhor, fica como o de Pedro, Senhor Jesus. Às vezes querendo que o Senhor se retire, Pai, ao olhar para a nossa natureza, Pai. Mas chegamos às mesmas conclusões que Pedro chegou, Pai. Que só Tu tens
as palavras de vida eterna, Senhor Jesus. É Tu que tens as palavras, Pai. Ô, Pai, que o Senhor realmente esteja ministrando ao nosso coração, falando com cada discípulo Teu, Senhor Jesus, nos ajudando nas respostas, Pai, nas renúncias, Senhor, em tantos aspectos que o Senhor trata com as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá fundo no nosso coração, assim como o Senhor foi com Pedro, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Para que o Senhor cresça, Pai, e que nós venhamos a diminuir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor. Eu peço por cada irmão, Senhor Jesus. Por cada discípulo Teu aqui, Senhor Jesus. Peço que o Senhor esteja falando, carregando, levando adiante, Pai. Levando para outra margem, Senhor, cada discípulo, Senhor Jesus. Levando para tratar mais profundo. Seja se precisa de consolo, que o Senhor esteja consolando, Pai. Fazendo cada aspecto que vimos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se estamos cansados, Pai, aquele discípulo que está cansado, triste, Pai, amargurado, angustiado, Senhor, o Senhor tome pela mão, Pai, como o Senhor fez com aquela ovelha perdida, Senhor Jesus. O Senhor foi buscar, o Senhor resgatou, Pai, porque o Senhor ama as Tuas ovelhas, ama os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, possamos ser achados indo após o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.